começa, deixa eu só colocar. Né? Então, bom dia a todos. Estamos começando o nosso primeiro encontro do ano aí de 2022, da COP de Tecnologia e Startups. Temos uma pauta bem legal aí ao longo desse ano. E antes de começar aí oficialmente, a Fábia vai dar alguns recados para nós, por favor. Bom, sejam todos bem-vindos. Em nome do CIEC, aí a gente, com grande alegria, inicia o segundo ano das comunidades de prática. Eu acho que o ano passado, por ser o nosso primeiro ano, nós encerramos aí também com muitos aprendizados. Eu acho que esse ano também teve uma evolução e tudo isso, acho que graças ao conjunto, à equipe, os participantes, acho que proporcionaram essa riqueza que nós tivemos em 2021 e também os novos projetos para 2022, tá? Então, em nome do CIEC, agradeço a presença dos que estavam conosco ano passado. O Saulo está aqui representando o Itaú, temos outros que não puderam, não entraram ainda no momento. E também estamos honrados aí com a participação do Cristiano, do Felipe, aqui também da Simone. Sejam todos bem-vindos. Esse ano aqui, como o Fábio falou, a gente tem grandes coisas para entregar. Uma das coisas que nós trouxemos de aprendizado do ano passado e a gente quer proporcionar seriam dois encontros ao final de cada semestre, onde a gente pretende reunir todas as comunidades de prática em uma reunião presencial, onde a gente possa aí ter uma sinergia desse grupo, tá? Esse ano a gente está com 4 comunidades, então teve um avanço em relação ao ano passado. SG e inovação vão estar sendo entregues de forma conjunta, tá? E acredito que a construção do que vocês trazem como executivos, né, representando a empresa de vocês, e o que o CIEC também traz com um corpo aí de moderadores, coordenadores, a parte acadêmica, vai ser uma construção aí de muitas riquezas e muitos aprendizados para esse ano, tá? O meu papel aqui é como facilitadora para a organização de toda a comunidade de prática, tá? Então, contem comigo, né, para o que vocês precisarem. Temos outras ações, para quem ainda não nos conhece, eu fico à disposição. Desejo aí que a gente tenha aí um ótimo ano e com muitas trocas e um network aí de muita relevância. E agradeço aí também o nosso time aí, professor Nuno, Cassiel, Fábio Fontes, que o ano passado fizeram uma entrega aí muito boa, interessante, e teve essa evolução que foi juntar startups também, com um projeto bastante interessante que foi iniciado no final do ano, tá? Muito obrigado, desejo a todos vocês um ótimo ano e ótima entrega. Obrigada, Fábio, professor Cassiel. Obrigado, Fábia. Então, vamos começar pelas apresentações, né? Então, eu sou oficialmente aí, né, o Fábio Fontes, como a Fábia falou, desde o ano passado, venho junto com o Cassiel, o professor Nuno, coordenando, né, a parte aqui de tecnologia e agora a tecnologia startup do CIEC. Com relação a compras, trabalho mais de 20 anos na área, empresas Volkswagen, Whirlpool, Danone, Itaú, e agora sou o executivo da Sanofi, tá? Farmacêutica. E também, assim como o CIEC é importante também a questão da união entre a academia, né, e a prática, tenho também meu lado acadêmico. Atualmente eu sou doutorando lá na Universidade de Twente, junto com o professor Holger, né, que é o meu orientador. Vou falar um pouquinho do Juliano. O Juliano é outro doutorando, ele mora na Holanda, então ele tem algum probleminha de fuso aí com a gente, às vezes, para participar, né? Agora é o meio da tarde lá para ele, fim da manhã, né? Ele também é doutorando com o professor Holger, e o doutorado dele, o meu é um pouco diferente, o meu eu falo mais de matrizes, né? De digital, ele fala exatamente de startups. Então, muito do material que nós vamos ver aqui acadêmico, que a gente está trazendo para essa COP, é o Juliano que está trazendo, né? Então, é um ótimo reforço aí para a nossa COP esse ano, e é um cara super legal aí. Na próxima oportunidade, vocês terão o prazer também de conhecer o Juliano. Cassiel. Legal. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cassiel Valcárcel. Eu também venho de suprimentos. Até 2018, eu era head de suprimentos. Passei pela Alcoa, CSN,
Whirlpool também, que nem o Fábio, e o meu último projeto foi na Santer, na reestruturação pré-venda da empresa para um grupo japonês. Hoje, de 2018 para cá, eu passei a investir em startups. Até hoje eu investi em 5, eu tive a chance de vender 2, e eu continuo ativamente prospectando e eventualmente transacionando essas startups ao longo do tempo. Meu grande foco nas startups é justamente a estruturação delas e o desenvolvimento comercial dessas startups. Bacana. Professor Nuno, o professor não dispensa apresentações, né? Mas se puder falar um pouquinho aí, professor. Não, meu nome é Nuno Fouto, sou professor lá na FEA, no Departamento de Administração. Na área de Economia das Organizações, a gente basicamente usa fundamentação microeconômica para justificar estratégias, decisões, tomar decisões, né? E estamos tentando, né, com essa parceria com o Roger, com a atuação do Fábio Serquim, que fez o pós-doc lá agora, pós-doutorado, né, estamos tentando construir dentro da FEA, mas não restrito à FEA, né, em ligação com outras universidades, tanto Twente, nós já temos um duplo diploma, mas também com outras grandes universidades do Brasil, tentando construir uma massa crítica de professores e de pesquisa, né? Porque a gente não tem no Brasil assim nada dedicado efetivamente a compras. Então, estamos ainda tentando construir já uma disciplina de compras, já devemos ter pelo menos um doutorando entrando agora esse ano lá na FEA também. Então, estamos aí tentando fortalecer esse laço com a pesquisa, mas sempre ligada com as empresas, as necessidades do mercado. Obrigado. Perfeito, professor. 2 recadinhos. Nós vamos falar mais dessa parte acadêmica também no nosso próximo encontro com o Gustavo, né? O Gustavo vai estar aqui, o professor Gustavo, que está coordenando esse núcleo de pesquisa. Então, ele vai falar sempre como nós podemos embarcar na vida acadêmica e o contrário também, né? Como a vida acadêmica pode trazer benefícios, né? As pesquisas e os resultados para nossas empresas, tá? Então, isso nós vamos falar um pouquinho mais na quinta-feira que vem. Regras aqui do grupo, tá? Praticamente só tem uma, né? A gente segue a Chatham House, né? Que basicamente é o seguinte: tudo que nós produzirmos aqui, conversarmos aqui, é do seu conhecimento, pode ser usado, mas nunca deve se citar a fonte ou quem falou, né? Acho que você pode sempre falar que viu no CIEC, vi esse chart no CIEC. Quando tem a fonte, ok, sem problema nenhum, né? A gente vai fazer muito material, publicações acadêmicas de journals, né? De artigos, então isso vocês podem usar sem problema, né? No dia a dia de vocês. Só as informações do CIEC, que aí a fonte vai ser sempre o CIEC, nunca pode falar, o Fábio da Sanofi falou que na Sanofi é assim, isso não pode. O Cristiano Dalgar me contou que tá bom, você guarda para você o conhecimento, mas a gente não deve falar nunca a fonte para justamente ter essa conversa aberta aqui, né, trocar experiências, falar um pouco aí de como funciona em cada uma das empresas, e em cima disso, né, essas sessões são gravadas e a ideia é que a gente produza material, né, como o professor Nuno falou, se a gente procura publicações de compras aqui feitas no Brasil, é muito pouco, é raridade, né, a gente não vai encontrar quase nada, a gente vai encontrar artigos, muitas vezes, às vezes nem muito acadêmicos, assim, né, mais por opinião, né, e a gente sabe, né, tem como objetivo aqui o CIEC, né, o professor Roger, ele tem o 1477, né, professor, aquele que ele fala, né, daqui 14 anos, né, nós termos no mínimo 7 professores, né, da área de compras, ensinando em universidades, a parte de administração, a disciplina de compras, e, por que não, 7% das pesquisas, quando a gente olha aí o IPSERA, né, que é o principal congresso de pesquisa, né, de doutorando aí no mundo, serem feitas pelo Brasil, né? Então, esse é o 1477 do professor, né? Daqui 14 anos, a gente chegar com pelo menos 7 professores com uma disciplina de compras nas melhores universidades do Brasil, né? Que isso só vai valorizar aí a nossa profissão e também vai treinar as pessoas que muitas vezes não conseguem, né, ter essa formação de compras, e por que não também
fazer pesquisa aqui no Brasil, né? A gente tem um ambiente muito bom aqui para pesquisa, né? As maiores empresas do mundo estão aqui no Brasil, né? Então a gente consegue realmente bastante dado, bastante informação e bastante troca entre as empresas, certo? Vamos falar agora um pouquinho de vocês, conhecer, né, todo mundo, acho que mais gente acabou entrando aqui. Esses seriam os 10 prospects que nós temos aqui, né, que a princípio pode um ou outro aqui ainda não entrou, tudo, mas a princípio esse deve ser o nosso grupo esse ano, né? A gente deve fechar o grupo até o segundo encontro. Então, entre esse encontro de hoje, quinta, e o encontro de abril, essa lista ainda pode mexer um pouco, mas a partir do segundo encontro, até para dar continuidade dos temas, tudo, aí realmente a gente já fecha um pouco e segue com as empresas que estão. 10 é um bom número, o ano passado eram 8 empresas, acho que 10 é um número bem administrável, a conversa fica boa, a gente consegue trocar bastante experiência, né? Então, é em cima desse número que a gente vai trabalhar, tá? Eu, então, sou da Sanofi, já me apresentei, e aí essa ordem aqui aleatória que eu criei, a gente pode ir seguindo para que cada um se apresente. Eu acho que o Anderson também conectou com a gente, né, Anderson, pelo que eu vi aqui na sala. Eu não estou olhando todo mundo. O Anderson não entrou. Eu tinha visto o Anderson entrar. Ele está aqui sim. Tá? O Anderson Cremasco está aqui. Tá. Anderson, tudo bom? Ele está no mudo. Tá, enquanto o Anderson conecta, eu mudo essas coisas. Cristiano, por favor, se você pudesse se apresentar e dar uma palavrinha. Tô terminando aí depois a gente uma ligação aqui, eu já entro aí, gente, desculpa. Valeu, Anderson, tudo bem. Vamos lá. Cristiano, por favor, se pudesse apresentar aí pra gente. Bom, pessoal, bom dia. Prazer aí conhecê-los, né? Meu nome é Cristiano Campanelli, eu sou o diretor corporativo de compras do Grupo Algar, né? Estou aqui no grupo vou fazer 8 anos agora, e a gente, dentro da Algar, principalmente atende as duas principais empresas, né? Algar Telecom e Algar Tech, e temos uma área que fica dentro de um centro de soluções corporativas, um CSC, tá? A gente gerencia aqui o spend do grupo, compramos aí, só para vocês terem uma ideia, 1,2 bi por ano, tá? E eu tenho aqui uma equipe de cerca de 40 pessoas aí, tá variando bastante, né? Mas é isso. E aí, nas negociações, né, principalmente nas negociações corporativas, a gente acaba atendendo também outras empresas do grupo, mas elas não representam um percentual tão grande. Então, é isso, e estou aqui através da professora Silene, né, a gente estava fazendo um trabalho aí de tentar fazer uma consultoria que ela me apresentou, e aqui na Algar, né, acho que conectando aqui um pouquinho com a COP, né, a gente tem uma ICT aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, inclusive depois acho que a Zaima, que é a presidente, falou até para eu colocar em contato com vocês, né, tem o BRAIN, né, e a gente desenvolve muitos projetos com startups e pensando em tecnologias fora um pouquinho até do escopo da Algar Telecom, e dentro da Algar Telecom foi criado também uma área que chama estação, né, que usa métodos ágeis, que faz muito teste, faz muito POC, e aí acho que está completamente conectado aqui com o escopo, né, da COP. Então, acho que esse é o background aqui, o motivo de eu estar aqui também. Excelente, excelente. Vai contribuir bastante, sim, sem dúvida. Vão voltar o Anderson, o Douglas eu não vi se conectou também. O Douglas está por aí hoje? Conectou com a gente? Não entrei. Douglas ainda não? Vamos, não sei se o Anderson voltou agora, senão a gente fala com o Sonsim. Não, ele está com a câmera fechada ainda. Então, Sonsim, se você pudesse apresentar aí para o pessoal. Legal, pessoal, bom dia aí, prazer revê-los. Alguns colegas aí do ano passado, alguns de mercado. Bom, eu sou responsável pela parte de compras indiretas, né, do Grupo Carrefour Brasil, Atacadão, Banco e Varejo. Acho que esse capítulo aqui, né, que o SEC abriu esse ano, né, acho que o Fábio aí, o Fábio junto com o Cassiel, né, e a Fábia também dando apoio, acho que é um grupo aqui forte, um grupo importante, né, acho que o que vocês vêm fazendo no mercado tem tudo a ver com o tema, né, então, o Grupo Carrefour Brasil, ele tem uma jogada mais rápida com startup pelo banco, né, então, para tentar se diferenciar um pouco, né, um pouco o banco mais ágil, atendendo atacado,
e principalmente classes C e D, né? Então, tem muita coisa legal rodando lá, né? Já em OKR, né? As tribos, e como se fosse uma aceleradora também de um grupo de startups, né? Que atende diversidade e tecnologia. Então, dá para trocar algumas experiências nesse sentido. E acho que mais do que a agenda corporativa, né? Acho que esse tema ele é rico e importante para todo mundo aqui, até como pessoa, né? Como desenvolvimento. A gente vê né, o modelo de negócio, o modelo de operação das startups, ele revoluciona as empresas, né? Então, acho que é legal a gente entender isso e aí, na medida do possível, tentar ajudar a própria empresa e também a gente, como profissional, se desenvolver, né? Poder se questionar, poder hackear o próprio negócio. Então, acho que é uma frente super legal e tem tudo aqui para a gente evoluir e trazer mais gente. Acho que é um tema super importante. Aí, parabéns aí pela iniciativa. Viu? Excelente, sim. Maravilha. Eu vi que o Anderson voltou aí da ligação, Anderson. Opa, bom dia, gente. Bom Desculpa dia. aí o atraso. Por favor, se você pudesse apresentar aí para o pessoal, rapidamente. Bom, meu nome é Anderson, sou diretor de logística, infraestrutura e facilities aqui do Sírio. A minha carreira toda é na área hospitalar, né? Sou administrador com pós aí nas áreas de logística, administração. Estou terminando o mestrado agora na GV. E a ideia de estar no grupo aqui é beber um pouco de outras fontes, né, de outros segmentos, para a gente tentar olhar para essa cadeia de healthcare e tentar implementar as boas práticas que a gente vê em outros segmentos aí. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Excelente, Santos. Ótimo. Vou pular o Pedro também, o Pedro até agora não apareceu. Dr. Saulo, por favor, se apresente, pessoal aí. Obrigado pelo doutor, mas tirou ele, mas tudo bem. Pessoal, bom dia. Trabalho então há 5 anos. Hoje sou responsável por tudo aquilo que não é efetivamente a negociação, então toda a governança, o processo, a ferramenta, os indicadores, está aqui comigo. Participei o ano passado também aqui do grupo, então pude ver o quão rico foram as discussões foram criadas, né? Então, esse ano, acho que o Sonsim falou muito bem aqui, a gente conseguir buscar em novas fontes e conseguir até ajudá-los, né, a se desenvolver e, no fim, para nos ajudar também, né, a ter novas tecnologias aí nas nossas operações. Obrigado mais uma vez aí, Fábio, pelo convite. Fábio e Fábia, né? Ambos. Aqui falou Fábio, cobriu 80%. Praticamente os dois, né? Excelente, valeu, Saulo. Felipe, por favor. Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, eu vim via o Cassiel e a Fábia aqui, é um prazer enorme estar me juntando aqui, espero, enfim, aprender bastante e contribuir também um pouco com a minha bagagem aqui. Na minha experiência hoje eu sou responsável aqui pela Sky Direct TV na América Latina, pela área de compra, supply chain e comércio exterior, tá? Então, eu venho de passagens aí da indústria de telecom e trabalho muito próximo de tecnologia e startups, né? Então, fui responsável pela Telefônica, pela Vivo, na Portugal Telecom, Nextel. Eu tive uma experiência boa em EdTechs, trabalhando na Croton, muito próximo do Cubo do Itaú, aí do Saulo, né? Então, foi uma experiência fantástica aí de estar atuando como compras dentro do ecossistema do Itaú, foi muito legal. E, enfim, meu desafio enorme aqui são as integrações aí entre os países, entre as tecnologias. Eu tenho concorrentes extremamente alavancados nesse sentido, então, assim, acho que aqui vai ser um bom fórum aí para a gente poder se discutir, se desenvolver e fazer coisas fantásticas aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí por fazer parte do time aqui. Excelente, Felipe. Simone, por favor. Está fechado o seu microfone, Simone. Opa, você está dando para me ouvir? Agora sim. Ah, tá, é que eu estou sem o fone, descarregou a bateria aqui. Bom, meu nome é Simone, eu trabalhei em várias empresas do setor primário, né, de alumínio, de cobre,
trabalhei também na Votorantim Cimentos, eu tenho mais de 22 anos da área de suprimentos, passei por diversas categorias, tanto na indústria de base e agora um pouco mais na indústria de bens e consumos, né, que eu estou no Grupo Petrópolis. Também tive a oportunidade de participar de um projeto de transformação muito grande na Votorantim Cimentos, para o Brasil todo, para todas as áreas de compras. Hoje, no Grupo Petrópolis, eu não sei se todos conhecem, mas a gente representa algumas marcas de bebida, que nem a Petra, a Itaipava, a Black Princess, e lá eu sou responsável hoje para toda a parte da logística, da distribuição, a parte do tático também, que seriam todas as pequenas compras, os valores menores de todas as categorias, a gente juntou numa célula para buscar a transformação digital, e também a parte de comércio exterior, e também a responsável pela transformação digital da área de compras lá do Grupo Petrópolis. Hoje, na minha equipe, nós somos aproximadamente 20 pessoas para fazer toda essa cobertura. O Grupo Petrópolis é muito grande, ele tem 26 mil funcionários, tem uma cobertura no Brasil todo, tem uns 200 centros de distribuição. Bom, a cerveja, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Sabe quanto que é, como distribuir, né? Então, de uma forma geral, eu tenho um viés também acadêmico, eu tenho mestrado em engenharia de produção, já fiz também uma pós em logística, um MBA internacional, então também bem nessa área de supply chain, tem bastante informação também, e também um viés um pouquinho acadêmico aí. Excelente, excelente. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer aí participar com vocês. Maravilha. O Paulo da IBM acho que também não está presente hoje, né? Assim, pessoal, estamos com uma massa boa já, eu acho que fazendo algum reforço aí de convite, vamos ver se na próximo encontro, nosso encontro é sempre assim, são pitches, né? 1 horinha antes das 9h, se a gente conseguir conectar sempre às 7h45, fica mais rico, tem um pouquinho mais de tempo aí para discussão, senão normalmente a gente começa umas 7h55, né? Um pouquinho antes das 8h, e a gente faz sempre realmente esse conteúdo comprimido, intenso, damos materiais, né, para leitura, quem quiser ir mais a fundo, vão ter os artigos, papers, né, para ir mais profundo no assunto, mas eu acho que isso deixa também bem dinâmico e normalmente dá para encaixar sempre na nossa agenda, né, então esse é o principal objetivo, né, a gente fazer antes do horário, condensado, comprimido, mas sempre também que tenha que ter discussão, né, a gente deixa tempo para discussão, e é o que eu vou mostrar agora um pouquinho aí, detalhando aí o programa do ano, né. Antes, né, esse aqui é o contexto que nós estamos, né, agora o Cassiel vai explicar uma a uma das startups que ele compra e vende, o que cada uma faz, né, mas... A gente basicamente vai ficar aqui mais uns 3 dias, a ideia no é detalhe, né, vai explicar, no né? detalhe cada uma. Mas fala um pouquinho desse chart aí, né, Cassiel, que você está vendo aí eu acho muito no interessante, eu vou falar um pouquinho, eu acho muito interessante quando a gente encontrou esse levantamento feito pela PixPan e pela Art of Procurement, onde eles puseram aqui nesse chart 330 empresas, mais ou menos. A última vez que eu contei tinha um pouquinho mais de 330, eram 334. E esse chart continua mudando o tempo todo. Quando eu comecei em suprimentos, nós tínhamos que fazer tudo na mão. Eu lembro quando surgiu a primeira empresa focada em suprimentos, e depois foram surgindo uma a uma, mas era quase tudo na mão. Todas as dores a gente tinha que fazer ou no Excel, ou achar alguém para programar, ou continuar fazendo com Word, Excel, e-mail. Hoje tem uma série de soluções para cada uma dessas demandas. Eu acho aqui muito interessante ver a diversidade, não só em tipo de solução, mas também as vertentes, as disposições verticais das startups. Então, startups que são especializadas num tipo de segmento, ou num tipo de indústria, ou num tipo de gasto. Então, isso também é realmente interessante como elas foram se colocando. Esse quadro vai alterar o tempo todo, empresas novas vão surgir, empresas vão ficar mais relevantes, e também várias aquisições. Se vocês verem aqui, ainda está o Cost Drivers como uma empresa independente, mas semana retrasada a JEP concluiu a compra do Cost Drivers mundialmente. Então já é uma alteração aqui para esse quadro. O que também é interessante, se vocês forem, por exemplo, na Culpa, que é um dos nossos patrocinadores, eles têm agora uma página específica para os plugins, onde vocês vão encontrar lá, literalmente,
umas dezenas e quem sabe logo em breve centenas de empresas que dão suporte à área de suprimentos e que podem ser plugadas diretamente via a plataforma deles. A gente vê esse movimento de marketplace dentro de suprimentos bem interessante e possibilitando várias novas soluções surgirem o tempo todo. A nossa expectativa é, ao longo dessas discussões, quem sabe trazer algumas dessas empresas, aquelas que vocês tenham interesse em conhecer, para poder fazer pitches e estreitar as relações. Isso aí. Isso até tá no programa, né? Que eu vou passar um pouquinho agora para vocês, né? A gente tem um frame geral, né? Até para a gente falar um pouquinho aí dessa situação, né? Então nós sempre vamos ter dois focos, né? Que depois nós vamos alinhar um pouco aqui os conceitos, né? Nós estamos falando de startups para a área de compras ou estamos falando de startups para nossas empresas, né? Então nós vamos dar um conceitual para a gente falar a mesma língua, tá? Então tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo misto. Então vou passar um pouquinho aqui hoje ainda esse conceito para a gente equalizar, né, quando a gente falar do conceito. Mas no geral essa é a situação, né? Esse quadro do Cassiel é um quadro altamente variável, né? Tá entrando muita coisa, tá saindo muita coisa, né? E tem essas duas necessidades, né? Não só a gente atender o nosso negócio, né, os nossos clientes internos, né, como sendo compras uma área de suporte, mas também modernizar e transformar digitalmente a nossa área de compras, né? Então acho que esse para mim são os grandes desafios, né? E aqui no COP, o que nós estamos propondo, né? Que realmente a gente traga artigos acadêmicos, o melhor que se tem hoje, né, da academia para discussão, né? Então isso nós vamos fazer muito através do acesso que basicamente eu e o Juliano temos, né, fazendo o doutorado lá em Twente, né, e realmente a gente tem acesso a muita informação, a muito paper legal que nós vamos trazer para vocês, né, e principalmente trazer encontro prático, inclusive com as startups, né. Por exemplo, para o nosso encontro de abril, já está previsto, nós temos uma sessãozinha com a Distrito, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, mas nós vamos conversar bastante com eles numa das sessões para explorar bem o modelo deles, o que eles estão trabalhando, e eles nesse momento estão precisando bastante de profissionais de compras para deixar o modelo deles mais robusto. Então vai ser uma conversa bem legal que a gente vai ter com eles, por exemplo, agora em abril. E ao longo dos meses isso vai se sucedendo. Ou seja, qual que é a programação, né? Nós temos 4 blocos que a gente dividiu esse ano, mais ou menos seguindo um workflow de compras, né? Então, no primeiro bloco, que nós vamos fazer agora em março e abril, nós vamos focar em prospecção e atração de startups, tá? Aí sempre a gente traz uma leitura acadêmica, né, ou embasamento acadêmico sobre o tema, abrimos para nossas discussões, nós trocamos as nossas experiências, né, e aqui através de mini pesquisas, né, todo mundo respondeu alguma coisa, em cima disso a gente vai construindo esse conhecimento do que seria o best in class e comparando entre as empresas, às vezes um segmento é mais avançado, um outro menos, etc. Né? Aí, para complementar o tema, a gente explora o mercado de soluções, né? Nós vamos explorar esse mercado de soluções de prospecção e atração, né? E aí a gente não olha só a startup, a gente olha o mercado como um todo, né? Que a gente é agnóstico, a gente começa desde, você pode fazer isso no Google, até ter essa startup específica de compras que você pode também contratar para fazer sua prospecção e atração, né? E partimos para uma demo de uma ou duas soluções de empresas, né? Nesse caso aqui de abril, eu acho que a Distrito vai ser uma discussão bem legal que a gente vai ter com eles e poder questionar e para onde eles estão indo, por que isso é uma dor, né? Eu acho que vai ser bem interessante. E eles gostaram muito também dessa ideia de debater isso com um grupo de profissionais de compras, né? Que no final acabam sendo decisores aí, em muitos casos, na contratação deles mesmos, né? Esse é o bloco de prospecção e atração de startup. Depois nós vamos partir para o bloco em maio e junho de seleção das startups, né? Como selecionar essas empresas, vamos falar de critérios, né? Vamos trazer também sempre um embasamento acadêmico, nos comparar entre as empresas, trazer o best in class, percorremos ferramenta de mercado, né? A sequência é sempre essa, né? Aí a gente dá um panorama da ferramenta de mercado, cada um também contribui com a sua experiência, né? O que às vezes a gente acha lá no quadrante do Gartner excelente, na verdade não é muito, ou o contrário, uma que está lá para baixo, ela é muito boa, não é esse tipo de informação que a gente troca aqui, por exemplo, e partimos para a demo. A Fábia já comentou desse encontro nosso
2 encontros ao ano, então provavelmente aqui na penúltima semana de junho um evento presencial de network, onde nós vamos conhecer aí pessoalmente, né? E também sempre tem uma integração entre as COPs, né? A gente sempre acha uma linha aí de pesquisa, uma conversa. Por exemplo, ano passado a gente trocou com a COP de pessoas, tinha até um professor lá de Twente veio aqui, deu uma palestra também sobre formação de profissionais de compras. Eu apresentei lá no COP de pessoas e a gente vai fazendo esse percurso entre as COPs e sempre um checkpoint onde a gente conhece o que cada COP está entregando, né? Ali você tem uma mega sessão de informações sobre todos os principais insights e contribuições que cada uma das COPs está gerando aqui para a área de compras, tá? No segundo semestre, aí nós vamos para a contratação, né, efetivamente, né, qual é o critério de contratação, quais são as pegadinhas, né, na contratação de uma startup, o que é importante ter um contrato, o que é importante se proteger, o que é importante para a startup também, né, sempre olhar o lado de lá também, né, e aí o Cassiel sempre agrega muito nesse sentido, porque ele é o nosso contraponto aqui, ele é um investidor anjo, ele compra empresas, vende empresas, está nesse mundo diariamente, né, diferente da gente que está na empresa, né? O Cassiel não, ele realmente é investidor e conhece bem aí a filosofia, a cabeça das startups, para depois a gente passar para manutenção, o SRM, a gestão de parcerias, né? Eu acho que nós vamos poder usar bastante a experiência de vocês aí, quem tem incubadora, quem tem empresas que têm incubadora, empresas que têm desenvolvimento aí de startups. A gente vai trocar bastante figurinha nisso também, porque não é só trazer a startup para a empresa, né? E depois para continuar desenvolvendo essa empresa, né? Para continuar gerando valor. Esse é o tipo de pergunta que a gente vai trabalhar aqui nos últimos 2 meses aqui de outubro e novembro. Fechando o ano, com mais uma reunião presencial, a gente vai ter visto um checkpoint em junho e vamos conseguir ver toda a evolução, inclusive da nossa COP, né? Para uma entrega final aí no final do ano, onde a gente vê a apresentação de todos, fazemos a nossa apresentação também, e aí sim a gente encerra um ano aí de bastante conhecimento, troca, né? No geral, com todas as COPs, eu acredito que a Fábio deve ter esse número melhor, mas nós devemos estar falando aí no mínimo de umas 40 empresas, né? Diferentes, né? Então é bem rico realmente o que a gente pode agregar aqui de conhecimento para nós. Vamos lá, vamos dar uma balizada, né? Vai ser agora uma meia horinha aí, corrida de conceitos, porque eu acho que esses conceitos são importantes para a gente começar a falar a mesma língua, né? Cada um tem uma ideia, tem um conceito de startup, tipo de startup, né? Os frames de startups possíveis. Então, nós vamos dar uma passada no que tem na literatura acadêmica, tá? Começando, né? Essa é uma definição que a gente pode aqui usar no grupo do que é uma startup, tá? Recentemente aqui, esse é material do Ipsera 2022, né, super atual, né, foi apresentado mês passado. Especificamente esse aqui era do Instituto Suíço Federal, né, de Tecnologia. Então esse aqui seria o conceito que nós podemos usar aqui no grupo do que é uma startup, né? Então a gente entende que é startup, e aí também tem as fontes acadêmicas aqui onde é necessário depois dar uma explorada. Mas são empresas menores de 8 anos, né? Elas têm, né, essa existência do B2B, né, no Source Relationship, né? Elas são focadas em inovação criativa, crescimento, né? Eu acho que essa palavra inovação criativa é super importante, né? Depois eu vou explorar um pouquinho no slide seguinte, né? Já tem mais de um empregado, né? Também não é uma empresa de uma pessoa só, né? Elas são independentes, né? Elas não são um departamento, né, muitas vezes de alguma empresa, né? Porque elas possuem o seu próprio desenvolvimento de produto, né? Então esses aqui são critérios, né, que se quiserem ir mais a fundo aí no artigo que define esses critérios, por que são esses critérios, essa aqui é a fonte, tá? Também é, de certa forma, meio atual, né, de 2019, mas esse foi o balizamento que tiveram na reunião agora do Ipsera em 2022 do que é uma startup. Então, nós vamos sempre trabalhar, isso é uma startup ou não? A gente vem aqui no quadrinho e classifica entre nós para a gente entender se é uma startup ou não. Até mesmo quando a gente mostrar soluções, né, que nós não vamos só também nos limitar a startups, a gente consegue, através dessa definição, fazer a classificação para nós do que é startup e do que não é.
ok aqui? Alguém algum discorda, não concorda? Fique à vontade também para interromper. Se tem algum critério que você acha que não faz sentido, aí a gente sempre abre um pouquinho aqui para discussão. Senão, aqui no final, nós também vamos ter um tempinho aí para vocês darem uma olhada, o que vocês acharam desse conceito e a gente conversar um pouquinho, tá bom? Fábio, só para Oi. agregar um pouco aí, né, nesse ponto, a gente tentou, não, a gente fez um modelo lá de trilha de startups, eu acho que o tema que você colocou é muito relevante, a gente vai poder dividir experiências e ver onde a gente acertou, onde a gente errou, qual o caminho melhor, como aproximar as startups do negócio. E eu acho que um ponto relevante que nós enfrentamos na hora de definir o que era uma startup foi justamente ver em qual momento de maturidade a gente deveria trazer para o negócio. Ou seja, quanto de esforço eu tenho que pôr para aquela startup poder rodar dentro da empresa. Isso acho que foi um ponto relevante quando você fala assim, o que é uma startup? Porque às vezes ela está num momento ainda de maturação, às vezes ela já está mais desenvolvida, ela tem níveis, né, de incubação, e isso foi um ponto que a gente conversou muito lá dentro do grupo, qual que é a hora? Se ela está em incubação, se é que é a hora de eu já começar a querer dar um trabalho, a gente ter uma pessoa lá acompanhando esse projeto, é só um ponto de consideração para esse slide que você colocou. Não, e é ótimo, porque o que você está falando, eu acho que nós vamos explorar bem na hora da seleção. Né? Hoje nós vamos falar um pouco mais de prospecção, né, esses primeiros 2 meses, mas quando a gente fala de seleção, aí o Cassiel vai dar aula, inclusive, o momento que ele compra a startup, o momento que ele vende a startup, quanto ele ganha, vai abrir a conta bancária dele aqui do Itaú. Né? Fala aí. Eu acho que esse ponto é super interessante, porque, é claro, a startup, às vezes, até um trocadilho, né? É uma solução em busca de um problema. Né? Então, ela vem atrás das empresas, ela tem uma solução buscando um problema que as empresas tenham, que elas estejam vivendo, e aí ela traz. Acho que o ponto-chave realmente é o que o Fábio falou, é entender a maturidade dessa startup, o quão realmente ela tem um produto e o quão realmente ela tem que adaptar esse produto para atender o desafio da empresa. Às vezes é algo tão distante, de uma tecnologia talvez até desconhecida para a startup, em que você entra num caminho de frustração. Né? A startup tem que inventar uma tecnologia para te servir e realmente isso não acontece quando você quer. Acontece depois de um processo longo e árduo. Mas isso é algo que a gente vai abordar em detalhes e como identificar o quão realmente a startup está madura ou pronta para interagir com a empresa. Isso aí, mas ótimo ponto, mano. E por que nós temos que fazer isso, né? Sempre aquela, mas por que, né? A gente tem que realmente ir atrás das startups, né? A maior explicação que se tem é que realmente é a questão da tecnologia, né? Não dá para falar que nós não estamos vivendo agora num momento onde a tecnologia vem dando um salto muito grande, né? Disruptivo, trazendo muitas mudanças, né? Então, quando a gente fala aí de digitalização, né, cada vez mais está presente entre nós todas essas tecnologias que a gente chama de 4.0, né? Principalmente quando a gente fala aí o conceito do 4.0, também poderia trazer aqui, né? Mas principalmente eu gosto bastante do conceito do professor Hogan, né? Ele tem essa publicação do que ele define de 4.0, que é realmente sistemas máquina a máquina trabalhando de forma autônoma. Né? Esse é o conceito, acho que, bem legal de 4.0, né? Sem interferência humana. Né? Decisões feitas por máquina, coleta de dados através de sensores, processamento, através de pesquisa computacional, algoritmos, e isso realmente fazendo as decisões serem tomadas pela inteligência artificial, pelas máquinas. Né? Então, esse conceito aí do professor Hogan, acho que está bem usado na literatura, você vê bastante citação do professor Hogan com essa definição do 4.0. E a gente falar de 4.0, a gente tem que falar dessas tecnologias. Né? Não tem como a gente não falar aí de Big Data, não tem como falar de blockchain, né? Tem um pessoal aqui de telecom, né? O 5G está chegando, mas já tem mais coisa aparecendo, né? O pessoal aí depois pode dar uma aula para a gente aí. E isso realmente está sendo disruptivo, né? A gente olha em todos os mercados, né? Qualquer segmento está sendo havendo essa substituição, né, das tecnologias tradicionais, das empresas tradicionais, o jeito de fazer tradicional
através dessas tecnologias, né? Então, não tem realmente como ficar fora desse movimento, não tem como você fechar os olhos para isso, porque principalmente para nós aqui de compra, isso traz novidades, traz oportunidades, traz geração de valor. Então, mais um motivo muito forte aí para a gente estar acompanhando isso de perto, tá? Aqui um ponto, Fábio, só para adicionar, quem tiver interesse em olhar para essas tecnologias que estão surgindo, tentar ter uma visão de 5, 10 anos na frente, eu recomendo pesquisar e ir atrás e eventualmente fazer os cursos da Singularity University. Eles basicamente têm um curso em que atualizam as pessoas sobre tudo que é uma realidade já em termos de tecnologia e que eventualmente vai ficar disponível ou já é disponível com uma certa pesquisa para que as empresas e as pessoas possam utilizar. Fica a dica. Legal. Agora, entre nós, a gente precisa também ter o conceito de startup, né? Quando a gente fala entre nós, é o tipo 1, é o tipo 2, por exemplo, o COP do ano passado, a gente trabalhou muito em estratégias de transformação digital, né? Estratégia digital por categoria. Então, a gente falava entre nós, de Tech Enable, Superior Insights, Fully Automated, que eram termos que a gente foi pegando e todo mundo que fez a COP Tecnologia conhece muito bem do ano passado. Esse ano, a gente vai trabalhar com essa tipologia aqui, com esses nomes, né? O tipo 1 de startup é aquele tipo, né, que nós como compras, né, nós como procurement, trazemos essas startups para o fim dela é trazer valor para a nossa empresa. Então, a gente contrata startups, prospecta startups para serem implementadas no nosso negócio. Tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de tipo 1. Porque quando a gente fizer alguma observação ou outra, mas esse é o tipo 1 ou o tipo 2? Então, a gente sempre vai ter essa terminologia naquele momento que a gente prospecta empresas para estarem trabalhando para o nosso negócio. Esse é o que a gente chama de tipo 1, certo? Alguém comentou alguma coisa? Tá bom. Né? Aqui tem a definição dela, né? Tem até alguns termos aqui, por exemplo, essa normalmente é aquela relação Davi e Golias, né? A gente, como grandes empresas, pegando, né, aquela startup pequenininha e colocando para atender uma dor específica aí do nosso negócio, tá? A gente sempre pode lembrar aí desse Davi e Golias, certo? Qual é o tipo 2? O tipo 2 é o que nós precisamos para os nossos processos, são as startups de compras, né? Então, quando a gente falar de colocar um cost driver integrado ao meu budget, ao meu forecast de material, por exemplo, aí nós vamos estar falando de startups que atuam na área de compras, né? Então, aquele mega quadro que o Cassiel mostrou, né, que não tem só startups ali, né? Tem Culpa, tem Ariba, tem N outras soluções aí da área de compras. Esse, para startups, é o que nós vamos chamar aqui de tipo 2, tá? Então, eles vão nos ajudar ao longo do processo de compras, né? Desde o processo aí de prospecção, contratação, relacionamento, todas essas soluções é o que nós vamos chamar de tipo 2, quando a gente falar desse tipo de startup. Tá bom? Aqui quando a gente fala aí do Davi e Golias, era outra relação, essa é aquela relação de, não, eu conheço uma solução aqui em compras que pode te ajudar, né? Aquela relação do amigo que te quer bem, né? Então, a gente aqui troca muita figurinha nesse sentido. Pô, eu uso uma soluçãozinha aqui, dá uma olhada na sua empresa, aí também pode servir para você. Então, isso aqui, porque todo mundo aqui é da área de compras, então é isso que nós vamos trabalhar aqui quando a gente falar de startup tipo 2. E sempre no nosso foco, a gente sempre vai falar das duas coisas, startup tipo 1 e startup tipo 2. E tem um terceiro tipo, né? Que esse aqui eu acho que vai ser bem legal quando a gente trouxer a Distrito, né? Eu acho que a Distrito já é uma startup nesse sentido, né? Que ela traz a solução para compras e ela também traz a solução para o negócio, né? É a famoso matar dois pássaros com uma pedrada só, né? Porque ela te ajuda, como área de compras, a fazer, por exemplo, uma prospecção, uma contratação de startup, é uma ferramenta da área de compras, mas, ao mesmo tempo, qualquer um da empresa consegue usar essa plataforma, essa ferramenta, para fazer a prospecção das suas startups. Então, esse aqui, um bom exemplo, seria o que a Distrito tem como produto. Nós vamos dar uma explorada com eles durante abril. Mas ele seria uma junção aí seria especial 2, vai. Vamos olhar ele sempre como
como uma ferramenta de compras, mas que também atende o tipo 1, que é, no final, atender o nosso negócio também. Tá bom? Até aqui, ok? São só esses 3 também, tá? Já fizemos toda a combinação possível aqui, tá? E esse aqui é um modelinho também bem bacana para a gente utilizar, né? Porque a gente começou falando aqui, não, mas na minha empresa eu tenho o Cubo, o Saulo pode falar, né? Que também é uma incubadora. Eu tenho aqui um acelerador, né? Que ajuda, que as empresas entram aqui, a gente ajuda a acelerar, que o Cristiano comentou, né? Na Algar, tudo. Esse aqui é um frame bem interessante de como as empresas podem se relacionar, né? Então, nós temos e onde tem investimento da empresa e onde não tem investimento da empresa, né? Então, essas cores aqui significam um pouco isso, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, por exemplo, da Sanofi, né? Como que a gente trabalha, né? Na Sanofi, aqui no Brasil, eu rodo, por exemplo, esses eventos de startup e competições, né? Eu tenho meu Startup Day, pego as principais demandas do negócio, as dores, vou no mercado, prospecto, faço mini hackathon, entrego valor aqui para o mercado através de novas soluções, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é o que muita empresa faz hoje, né? A Sanofi, por exemplo, também tem a parte de M&A, né? Quando eu falo aí de tecnologias, aí de vacinas, ou tecnologia de medicamentos à base de biológico, isso aqui, normalmente, a Sanofi vem e já compra a empresa. Não tem muito colaboração, não. Aí, dependendo da tecnologia, aqui é uma área, isso não está debaixo de compras, mas, por exemplo, dentro da Sanofi Global, você vai lá e já compra realmente a tecnologia que você precisa. Talvez Telecom, a gente vai encontrar bastante coisa nesse sentido, né? E aqui tem outros quatro modelos, né? Tem a questão de ser uma incubadora, né? A sua empresa pode ter uma incubadora de startups, né? O maior exemplo aqui que temos com a gente aqui, o Cubo, né? Tem uma InovaBra, que são incubadoras de startup. A startup se instala, cresce até um determinado momento, cria os negócios e segue depois com vida própria, né? Tem a questão dos aceleradores, né? Que também a empresa, além de ser uma incubadora, né, fazendo investimento, aqui nós já estamos falando de investimento, né, ela também trabalha isso com a startup, né? Eu acho que aí talvez o Cristiano começou a mencionar um pouquinho lá na Algar, talvez se encaixe aí nesse acelerador, né? Depois nós vamos falar um pouquinho aí de cada uma das empresas. E tem também uma outra parte, eu acho que isso aqui, a área de compras, tem que estar muito atenta, né, que é trazer startups para a nossa base de fornecedores, né? Então, a gente pode, como compras, vamos falar assim, sem investimento da empresa, sem uma coisa estratégica da empresa, realizar eventos, né, competições. Isso aqui eu tenho um ótimo feedback aí e ótimos cases aqui, por exemplo, na Sanofi, que a gente faz. Ou colocar na nossa base mais startups para desafiar os nossos fornecedores tradicionais, né? E no meio disso também tem a parte aí, tem o Cassiel aqui que entra, põe dinheiro, tira dinheiro, né, através do capital aí, do venture capital, que ele explora, né, no momento da startup, o momento correto de entrar, de sair. O Cassiel, ele percorre aí todo esse fluxo, né, desde incubadora, aceleradora, ou mesmo startups que são, né, como o Cassiel falou, por exemplo, hoje falo pela Sanofi, a CostDriver é uma startup que é um fornecedor meu, né? Por mais que o Cassiel tenha parte aí, Venture Capital, eu enxergo ele como um fornecedor como outro qualquer, no caso aí da CostDriver. Tá? Então, assim, esse chart aqui é muito rico, né, Cassiel? Se você quiser dar uma explorada, e aí cada um falar um pouquinho aí da sua experiência, onde está hoje, né? Eu acho muito interessante esse quadro e também eu queria trazer para vocês 2 exemplos distintos de como isso está acontecendo nas empresas. E eu vou trazer um exemplo de um amigo meu. Ele, em 2019, ele começou uma startup de shampoos sob medida. Chama Just For You. Se alguém quiser pesquisar, chama Just For You. Dá para comprar o shampoo. Você chega lá, você põe as suas características e ele manda um shampoo para você que vai fazer o seu cabelo ser como nunca foi antes. O shampoo é feito sob medida. Então, aí fica a dica. Já fiz o meu merchan da startup do meu amigo.
Eu conheci ele na South by Southwest, ele tinha acabado de montar a startup, ele trabalhava em uma outra empresa, ele era full-time em uma outra empresa, ele pôs dinheiro, trouxe alguns amigos e ficou part-time nessa startup de shampoo. O que aconteceu é que a startup de shampoo começou a crescer. Ela faz uma semana, ela recebeu um aporte, agora me esqueci o nome, de uma dessas empresas de farma, num valuation de 100 milhões de reais. Ou seja, em 2 anos, ele fez uma transição, quase 3 anos, ele fez uma transição do mundo corporativo para trabalhar diretamente na startup, e a startup ela está em linha de aquisição dessa outra empresa. Acho que é a Eurofarma, se não me engano. Então, a Eurofarma tem uma intenção de adquirir ela no futuro, mas enquanto ela não prova o negócio, né? Então, enquanto a startup não cresce o suficiente para se tornar um negócio atrativo ou da dimensão da Eurofarma, a Eurofarma compra pedaços dela e vai viabilizando esse crescimento. Se em algum momento essa startup provar o case no nível que a Eurofarma espera, ela vai lá e adquire totalmente a startup. Então, isso é uma linha que está aqui nesse quadro como o Corporate Accelerator, que pode juntar com o Venture Capital. Uma outra linha que é super interessante também é, por exemplo, como o Google trabalha. O Google, claro, ele capta o tempo todo recursos, em termos de recursos humanos, e ele tem um foco muito grande em novas linhas de negócios. Então, se você tem uma startup, em qualquer estágio que ela tiver, e você fizer um pitch para o Google, para uma área específica do Google, de captação de recursos humanos e startups, e eles gostarem da sua startup, eles têm um cheque já padronizado. A última vez que eu vi era um cheque de 30 milhões de dólares. Então, se eles gostarem da sua startup, eles te pagam, eles adquirem totalmente a sua startup e você também passa a trabalhar para o Google, você e todos os funcionários da sua startup. Então, é uma área que combina não só a aquisição do negócio, mas também a aquisição de recursos humanos de alta capacidade. Fábio, no Grupo Petrópolis, a gente está, foi sua pergunta, né? A gente está mais para esse startup supplier. A gente trabalhou num projeto que chama Trilha das Startups, onde a gente tentou trazer para o negócio e fazer uma conexão com as outras áreas do que fosse relevante que a gente poderia trazer de inovação, não só para compras, mas para as outras áreas dentro do negócio. E aí a gente trabalhou em conceito de POC, o que é uma POC, o que é um piloto, em qual momento que a gente vai entrar com o contrato, vamos fazer uma experimentação. E isso exigiu muito da área de compras, não só no quesito de entender um pouco esse novo ambiente, né? Mas também de você entender o negócio, porque às vezes o comprador ele está lá, ele está às vezes no trabalho lá processual, colocando pedido, 3 cotações, o básico da área de compras, né? E aí a gente se requer um pouco mais de condições desse profissional, no sentido de ele entender o negócio, de ele poder fazer o link da startup com o negócio, porque quando a gente ia apresentar para o cliente interno uma startup ou alguma coisa e não tem link, o cara não quer nem gastar o tempo dele para ficar ouvindo aquilo. Então, você tem que ser certeiro também na hora que você vai apresentar para o cliente interno uma startup. Então, isso foi um grande aprendizado para a gente, ainda tem sido, não é fácil você conseguir a atenção do cliente interno, ele não quer parar a rotina dele para ficar testando novas startups ou dando oportunidade, né? Então, a gente fez essa trilha, ela foi desenhada, né? Ela está ainda em experimento, né? A gente também viu a parte de contratos, mas a gente está nesse nível aqui desse seu chart, né? Se a gente tiver que se posicionar, a gente está trabalhando nisso aí. Legal. Outra contribuição? O Fábio, acabei de estar trocando mensagem com a Zaima aqui, que é a presidente do BREM, ela acabou de me falar que a Algar vai lançar aí, depois eu vou até conversar num outro momento com vocês, vai lançar o Algar Telecom Venture Builder. Então, nós vamos ter aqui também um braço da Telecom para investir agora, e não só desenvolver junto, né, mas investir em startups. Aí depois eu vejo aqui... Mas hoje vocês são uma incubadora?
Na Você falou verdade, da a gente tem a ICT e a gente trabalha ICT, em né? parceria, né, com a UFO, aqui, a Universidade Federal de Uberlândia, e com várias Certo. startups para desenvolver em parceria soluções, né? Certo. E se isso vira um produto que a gente acha que faz sentido, aí ele passa para dentro daquele núcleo que eu falei, que chama estação, dentro da Algar Telecom, para ele ser comercializado em escala, tá? Então, Certo. mas a gente não faz o investimento ainda, mas aí Então, vocês nós vamos ver vocês esse seguem esse braço agora. fluxo, basicamente, né? Vocês seguem esse fluxo junto com a Federal, aceleram e depois viram um fornecedor, basicamente. Isso. Na verdade, a gente desenvolve um produto em parceria, coloca ele Certo. como produto da Algar Telecom, e aí a startup é o parceiro que a gente trabalha depois para comercializar o produto, tá? Perfeito, perfeito. E talvez Mas aí vocês tem vão fazer tanto essa trabalho com partezinha no Venture agora também. Isso, aí vai fazer, mas tem tanto trabalho com a universidade, mas tem assim, né, a gente tem parcerias com empresas que usam aquele fundo, né, para inovação, então a gente tem parceria com a Nokia, com o Goal e tal, e a gente também desenvolve junto com fornecedores nossos aqui maiores. Tá? Perfeito. Anderson, Sonsim, contribuir, Felipe, como que você vê lá na Sky? A gente aqui, Fábio, e o time, a gente tem dois modelos aqui. A gente também passa pela linha dos Startups Events, como você mencionou, Esse Fábio. aqui também. A gente passa muito por aqui, a gente faz os eventos, está muito nessa linha. Só que hoje, dentro do grupo da Hold, a gente também tem startups. Então, o que a gente procura fazer? Colaborar com o mercado e trazer para dentro do nosso ecossistema diversas soluções diferentes. E também a gente tem empresas do próprio grupo que são startups para poder trabalhar dentro do grupo. Então, a gente tem os dois modelos de competição. Então, startups internas para poder alavancar negócios do grupo e startups externas. Então, tem competição também entre startups dentro do nosso ecossistema, não só entre os fornecedores, como você comentou na última, na última caixinha aqui, das startups concorrendo com os fornecedores tradicionais. Então, a gente tem um modelo de competição também que envolve startups internas nossas, né? Principalmente na parte de fintechs aqui. A gente depois passa a prover soluções aí para mercado também. É um pouco como a gente lida hoje, tá? Legal, interessante. Mais alguém para contribuir? Senão eu vou dar uma mexida, né? Aí, qual que é a nossa ideia, né? No nosso próximo encontro, né, que vai ser na próxima quinta-feira, nós vamos agora mergulhar um pouco na prospecção, né? Nós vamos trazer quais são as ferramentas, né? Como é o que eu falei, né? Desde do Google, você prospectar pelo Google, até alguma ferramenta específica da área de compras que faz para você o prospect de startups, né? Então, nós vamos sempre olhar esse modelo de interação, melhores práticas. Nós vamos falar que fazer esse depoimento de como a gente faz isso, né, entre nossas empresas. Vamos usar algumas ferramentas para fazer alguma pesquisinha aqui já, gravar esses resultados, porque isso depois pode gerar um conhecimento para ser publicado, né? E principalmente a gente tentar entre nós, né, chegar sempre num consenso, né? Não precisa sempre ter um consenso, mas o que seria a nossa contribuição com relação ao que é o best class, então, né? De repente, por tipo de empresa, até por tamanho de empresa, mas entre nós, a gente sair daqui como profissional de compra falando, poxa, se você tem uma empresa assim, pela nossa discussão do grupo, faria mais sentido você prospectar dessa forma, né? Eu acho que se a gente consegue chegar nesse frame final de contribuição, né, de conhecimento, consenso entre nós, sobre qual o melhor modelo de fazer essa prospecção, lembrando que a gente está no primeiro capítulo ainda de prospectar startups, aí nós estamos com o objetivo cumpridos para esse primeiro encontro, né? Então, vamos passar na quinta-feira as ferramentas, né? Quais são esses modelos, o que tem hoje no mercado, falar um pouquinho dele, cada um conta um pouco da sua experiência, e depois tentar fechar, né, no finalzinho, aí uma ou duas pesquisas online aqui que a gente faça diretamente para o que é o nosso consenso de qual é a melhor forma aí de fazer essa prospecção de startup, seja do tipo 1, seja do tipo 2. Agora já falando um pouquinho do conceito que a gente já alinhou aqui de tipo 1, tipo 2, talvez nas pesquisas, né, nas perguntas, a gente use mais a tipologia tipo 1, tipo 2, para a gente focar aí no que exatamente a gente está querendo saber como resposta da pergunta que nós estamos fazendo.
Faz sentido? Porque daí em abril a gente vai também voltar aqui na prática, né? E inclusive trazendo, no caso aqui, a primeira que a gente convidou a Distrito, mas dependendo da discussão, a gente até abre espaço para mais uma, outra, que todo mundo achar muito interessante, que todo mundo faz sentido. A gente tem esse espaço sempre para fechar o tema olhando o que tem no mercado, né? Com a apresentação de mercado, onde nós vamos questionar, conhecer juntos, e depois que a empresa sai, a gente inclusive faz um brief, o que nós achamos entre nós, né? Da empresa que apresentou. Essa é a dinâmica. Faltam 5 minutinhos, agora espaço aberto. O que vocês acharam? Faz sentido? O programa tem lógica? É o que vocês querem? Aí um pouquinho de feedback para a gente, se precisar, dar uma ajustada aí do que vocês acharam que é importante ajustar. Para mim está bem o cerne do que a gente está precisando lá, então estou até feliz de estar nesse grupo e o tema está sendo aprofundado nesse assunto, né? Então, para mim está ótimo. Minha única dúvida é como a gente só vai ter, acho que 2 reuniões por mês, né? Vocês me corrijam, se é suficiente, porque essa trilha é longa, viu? Quando a gente começar no primeiro tema, já vai ter bastante coisa para discutir aí, principalmente essa questão de prospecção, como traz para o negócio. Quando mostrar a ferramenta, né? Tudo. Não, é um desafio, né? Aqui vai ser um desafio, o ano passado foi também. Tinha hora que faltou tempo, então nós vamos realmente ter que... A gente aprendeu também um pouco ano passado, ser sucinto. Eu vou dar sempre material também para vocês extra, acadêmico, journals, artigos, para que também, né, se precisar ir um pouco mais a fundo, aí tem a leitura também como complementar. Legal. Né? Mas é um desafio, não tenha dúvida. Esse é o maior desafio do grupo aqui, né? Porque todo mundo tem sua experiência, todo mundo quer contribuir, né? Então, exato, cada capítulo dessa trilha aí... fica o ano inteiro falando, né? Mas eu acho que é tentar passar tudo de uma maneira, pelo menos um bom overview, você sabe onde estão as fontes, sabe onde tem mais material. Acho que esse e também entrega alguma coisa, né? A gente também, no final, vai estar entregando conhecimento para quem não está nesse grupo aqui também e para a própria comunidade de compras, né? Acho que isso já, por si só, já é uma entrega bem relevante também. Legal. Que mais? Programa? Alguém tem algum comentário? Algum programa? Empresas que já quer levantar uma que faz muito sentido a gente falar dentro dos 4 temas? Fiquem à vontade aí, tem mais 2 minutinhos aí para a gente encerrar nosso primeiro encontro aí. Na verdade, acho que tem 3 focos, né? Então, soluções para as empresas como um todo, né? Em todas as áreas, todas as frentes, né? E aí, que nem o Cassiel falou, não adianta a gente, às vezes, investir tempo em apresentar se o cara não quer ouvir, né? Os clientes internos. Então, pegar a dor que tá a necessidade e aí fazer disso a sugestão de solução, né? A outra frente de próprias empresas para a cadeia de compras como um todo, né? Em todos os aspectos aí, material direto, indireto, back-office, front-office, tudo que a gente tiver na cadeia. E uma outra coisa também, onde nós vamos investir, né? O nosso tempo e o nosso dinheiro, que nem o Cassiel aqui, né? A ideia é saírem outros Cassiel aqui. Ou se juntar ao Cassiel, né? Porque não. Cassiel já... Aí o Cassiel me conta uma história, a gente foi tomar um café outro dia, ele falou assim, então, cara, o cara saiu da empresa... Conta essa daí, vai, Cassiel. Eles tinham 5 empresas. Cara, eu saí aquilo eu saí atormentado. Essa foi muito legal. Eu falei, essa foi muito legal. Pode ser, meu. Eu vou contar em 1 minuto. Ele saiu de uma empresa, ele levou um pacote de R$500 mil e ele falou assim, não, vou investir esse dinheiro em startups porque eu acho que é a minha novo momento de carreira. Ele tem a nossa idade, a gente como a gente, tá? Aí ele pegou e investiu em uma que ele entendia muito e que ele ia ajudar, entendeu? Investiu em outra, mais R$100 mil que ele ia fazer o negócio acontecer, investiu em outra que ele entendia muito do negócio, mas ele não ia tocar tanto, investiu mais uma outra que ele tinha uma afinidade com o negócio. E investiu em uma que ele não conhecia nada, mas ele gostava muito do empreendedor, então ele achava que vamos tentar, vamos ver o que acontece nesse daí, vamos tentar numa linha diferente do que eu busquei. As 4 que ele investiu, que ele entendia muito, quebraram. E quebraram com ele dentro.
Aquele não entendia nada. Ou seja, investiu onde você não conhece. Eu fiquei atordoado depois dessa O história. problema é o cara, então, hein, Cassiel? O cara tem um dedo podre. E aquele não entendia nada era a Loft. Então, aqueles 100 mil reais viraram 15 milhões. Nossa. Ou seja, ele ficou mais tranquilo com o boleto. Venceu os boletos, né? Não tem mais problema de boleto lá em casa. No caso dele, né? O ponto aí é que realmente é algo que tem uma vertente estatística. A gente realmente não sabe que startup vai dar certo, qual não vai dar. Os fundos que são muito bons, que ganham consistentemente, eles acertam 1 em 10. Então, de cada 10 que eles investem, eles ganham em 1. Se eles têm muita sorte, eles ganham em 2. Mais 8, se uma eles dessa perdem vira tudo. um unicórnio, né, Cassiel? Aí arrebenta. Exatamente. Aí arrebenta. Mas é o que acontece. O dinheiro que volta para esse mercado é justamente de quem investiu, ganhou um dinheiro que não se ganha ele linearmente, não adianta. Por mais que você trabalhe, você não vai ganhar ele. Por mais que você invista na bolsa, você não vai ganhar os múltiplos que você ganha nesse mundo de startups. E aí ele reinveste esse dinheiro e começa a girar a economia como ela conhece. Eu faço parte de um grupo chamado BR Angels, que tem mais de 200 investidores, alguns com mais de 60 startups. Muito bom. Então, é o fluxo voltando e retornando para esse mercado. Pessoal, 9 horas. Abraço. Depois da historinha do Cassiel Obrigado, aí, gente. quer dizer, tudo que a gente aprender aqui vai servir. Forte abraço a todos. Valeu, abraço. Até mais, Até aqui. pessoal. Obrigado, Tchau. gente. Um bom dia. Tchau, bom dia.